Amém? Você pode levantar a tua mão para onde está o trono de Deus e diga assim comigo: Senhor Deus, eu creio que o Senhor ainda fala na terra. Jesus, sou teu vaso, sou tua voz nessa noite, sou teu chofar. Abre diante de nós o livro e ensina-nos a tua verdade, a tua palavra, que ela gere vida em nós. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em João no capítulo 4, no versículo 4. Aleluia. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Em que estamos nos tornando? Você pode repetir comigo? Em que estamos nos tornando? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas o que você está falando ou o que você está fazendo, eu acredito que você já pensou. Mas em que você está se tornando? Quero ser a voz de Deus nessa noite para te ajudar. Esse evangelho de João, para mim, é o evangelho mais precioso das Escrituras. E dos 4 evangelhos, sem dúvida, para mim é o melhor. E para mim, se tivesse só o evangelho de João, já seria o suficiente para eu acreditar no nosso Cristo e para ser salvo. Amém? Porque o evangelho de João, ele é tão perfeito na sua escrita, que ele nos dá várias certezas, dentre elas que no Jesus de Nazaré, que nasceu do ventre de Maria, ele é o próprio Deus em carne. Amém? Isso é o suficiente para que eu e você tenhamos a vida eterna. E diz o evangelho de João, ele é interessante que ele começa contando da vida de Jesus, no capítulo 2, sobre o sinal da transformação da água em vinho. Eu sei que nós atribuímos como um milagre, de fato é um milagre, mas João atribui como um sinal. Assim como a ressurreição de Lázaro, ele não atribui como um milagre, ele atribui como um sinal. Por quê? Porque era um sinal que estava apontando para quem Cristo era. Se tivesse somente a narrativa de que Jesus transformou a água em vinho, para mim também seria o suficiente em acreditar que ele era o Cristo. Sabe por quê? Porque para se transformar água em vinho, precisa acontecer uma coisa que se chama fissão nuclear. Para você ter uma ideia, quem é químico aqui vai saber um pouco dessa linguagem. Você precisa desconstruir os átomos, os elétrons e os nêutrons e reconstruir novamente, desconstruir as moléculas e construir. E para que isso aconteça, um químico fez essa experiência e ele disse o seguinte: precisa de energia suficiente, como se fosse 200 milhões de estrelas como o Sol, para fazer essa transformação, essa fissão nuclear. Quem pode dar glória a Deus? Então, quando Jesus ele recepciona a água, ele faz uma fissão nuclear que precisaria de 200 milhões de sols para fazer essa transformação. E quando eu olho para isso, eu falo: ele não é um homem qualquer, ele é o próprio Deus em carne. Então eu não tenho dúvida pelo evangelho de João que ele é o próprio Deus em carne. E esse João entendeu isso. No dia da ceia, olha o que ele fez. Ele chegou perto de Jesus para perguntar quem o havia traído, e ele sabia da história, aliás, do ensino de que quando alguém, o escravo que trabalhava por 50 anos para o seu senhor, e no ano do jubileu ele estava livre para poder viver a sua vida. E o que acontecia com o escravo? Ele tinha a opção de deixar o seu senhor ou ficar com o seu senhor. Se ele optasse em ficar com o seu senhor, ele tinha que pegar a sua orelha e cravá-la na porta da casa do seu senhor, como um sinal de que ele queria permanecer toda a vida com o seu senhor. João, sabendo disso, colocou a sua cabeça no peito do nosso Cristo, porque ele disse: eu sou a porta, eu sou a porta. E ele colocou a cabeça no peito de Jesus, dizendo: nunca quero te abandonar. É esse homem que escreveu essa pequena frase que eu li a vocês. Era-lhe necessário passar por Samaria. Quando nós lemos isso,
eu entendo de uma coisa, por que era necessário? Jesus estava na Galileia, e ele precisava ir para Jerusalém, só que ele faz um caminho diferente, uma volta maior, para passar por Samaria. Ele poderia fazer uma rota muito mais curta, mas ele diz o texto do Evangelho de João que era necessário que ele passasse por Samaria. Só que o que aconteceu? Jesus, quando ele ouve que os fariseus, que ele estava batizando mais do que João, ainda que o próprio João diz assim, que Jesus não batizava. Você não quer saber por que Jesus não batizava? Pergunte por quê. Eu vou pegar essa moda, vai, mano. Coisa boa, tem que copiar. Por que Jesus não batizava? Diz o texto que eram somente os seus discípulos. Mas houve uma fofoca lá que Jesus estava batizando mais do que João. Jesus, para que o coração dos discípulos não se enchesse de competitividade, ele saiu de cena. Olha só, toda vez que você está num campo onde há competitividade, o teu Senhor te ensina que você precisa sair, porque no reino de Deus não pode haver competitividade. Amém? E aí, ele diz assim, que ele saiu de cena, ele saiu da Judéia e foi em direção para a Galileia, porque ele ouviu isso. E por que Jesus não batizava? Porque ele mesmo, o mesmo João narra que o João Batista disse assim: haverá alguém que vai vir após mim, que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Por quê? Porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E diz o texto lá em Hebreus capítulo 6, versículo 2, fala que dentre as 6 doutrinas da nossa fé, as 6 doutrinas básicas da nossa fé, que é chamada de o leite da nossa fé, são 6 doutrinas, e essas 6 doutrinas, dentre elas, é a doutrina dos batismos, no plural. Por quê? Porque existe 3 batismos: o batismo com água, o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. Sendo que Jesus, ele batiza com fogo e batiza no Espírito Santo, mas ele deu aos homens o batismo com as águas. Por quê? Porque Deus, ele intentou antes da fundação do mundo não fazer nada na terra sem que você participe. Foi a mente de Deus fazer: eu só vou vir no momento onde a igreja estiver reunida, quando os tangedores tocar. Eu só vou falar quando alguém abrir a boca. Eu só vou orar quando alguém colocar as mãos. Percebe que Deus não faz nada na terra sem que você participe. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, quando Jesus, ele se depara com essa competitividade, eu me lembro do Salmo capítulo 18, versículo 29, que o salmista diz assim, com o meu Deus saltarei muralhas. Jesus viu que a competitividade e o preconceito de Samaria era uma muralha. O que ele faz? Para que o coração dos discípulos não se envolvesse com isso, ele pega os discípulos e traz para Samaria. Toda vez que o seu coração estiver envolvido com competitividade ou com preconceito, o Senhor vai te colocar no meio do preconceito para que você possa não ter preconceito. Porque ninguém que queira avançar no reino, ninguém que queira, que tenha projetos nobres no reino, consiga avançar com preconceito. Vocês estão me ouvindo? Jesus, aí o texto de João para mim já começa assim: era-lhe necessário passar por Samaria, ou seja, era necessário que ele fosse quebrar um preconceito que havia ali. E aí, o texto vai dizer assim, que ele foi até uma cidade chamada Sicar, que era na verdade, que foi herança do seu pai Jacó. Agora, tem um segredo, Fred, que eu só vou falar lá na escola. Foi nessa mesma região que enterraram os ossos de José, e ele pediu. Por que os ossos de José estavam enterrados próximo do poço que Jesus conversou com a samaritana? Só lá no hotel. Amém? Estou pagando, irmãos, tem que fazer. E diz o texto seguinte, que estava ali a fonte de Jacó. O que era a fonte de Jacó? A fonte de Jacó foi onde
Jacó se encontrou com Raquel. Foi onde o servo de Abraão, chamado Eliezer, encontrou com Rebeca. Foi onde Moisés encontrou com Zípora. Essa fonte, Jesus estava cansado do caminho, diz o texto, e ele sentou nessa fonte e mandou os discípulos ir buscar comida na cidade. Jesus era muito estrategista. Ninguém que queira chegar a lugar, tem alguém aqui que queira conquistar grandes coisas para Deus? Tem alguém aqui que quer avançar e ter grandes conquistas na vida? Amém? Você não consegue sem uma boa estratégia. Amém? Ninguém chega a lugar nenhum sem um projeto, sem uma visão e sem uma estratégia. Ninguém chega a lugar nenhum sem um projeto, sem uma visão e sem uma estratégia. Jesus tinha uma estratégia. Ele sentou no poço de Jacó e sentou esperando alguém. Ele senta e espera. Vai buscar comida, que eu tenho um negócio para fazer. Ele sentou e esperou, e diz o texto seguinte, no versículo 6, acompanhe comigo no capítulo 4, diz assim: e estava ali a fonte de Jacó, versículo 6, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era quase a hora sexta, meio-dia, irmãos. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Que ironia que é essa? O Filho de Deus, o Deus em carne, pede água para uma mulher. Ele pede aquilo que ele já é, porque ele é a própria água. Ele pede aquilo que ele já é, e ele pede aquilo que ele já tem. Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus ele pede para você aquilo que ele já tem e aquilo que ele já é? Simples. Só para ter um contato com você. Só para ter um momento de conversa com você. Só para poder se sentar do seu lado. Ele vai pedir aquilo que ele já tem, o que ele já é para você. E diz o texto que ele pediu para ela: dá-me de beber. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam. Como todos nós não temos uma boa relação com a vida que é, na verdade, de Deus. Porque existe tantas coisas plantadas pelo mundo e por Satanás no nosso coração, ou por nós mesmos, que nós criamos uma barreira, e essa barreira não é pecado. Essa barreira é um preconceito, é uma dificuldade de se aproximar do Cristo. E como eu disse que a mensagem de hoje é em que você está se tornando, essa mulher ela é a figura dos dias da igreja. Vocês vão entender. E quando ela chega para Jesus e fala: você é samaritana, eu não posso falar com você. Jesus estava ali, manifestando aquilo que ele veio fazer, e veio fazer de melhor. Diz o texto que ele é a manifestação da graça de Deus. Ele estava ali manifestando a graça, porque em Cristo existe a reconciliação de Deus com o homem. Jesus pegou a mão de Deus e a mão do homem, e pegou a mão dos dois e juntou a mão dos dois, até que os dois se abraçassem. Jesus fez isso, e essa reconciliação que ele fez isso naquele momento que ele estava com a mulher sentada, porque ele estava dizendo assim: o seu preconceito é quebrado, porque sendo eu judeu, eu me reconcilio contigo, samaritano. Então ele veio reconciliar, porque ali a graça estava manifesta nele, porque ele é a manifestação exata da graça e da imagem de Deus.
Nele habita corporalmente todas as coisas, nele habita toda a divindade, nele estão todas as coisas, e todas as coisas que estão no céu, que estão na terra, um dia vão se convergir, porque eu não sei se você sabe, o céu está descendo, diz Efésios, o céu está descendo, diz Efésios, o apóstolo João diz assim, o céu está descendo, Surianda, calma lá, Surianda lá. E o céu está descendo com uma cidade. O céu está descendo com uma cidade chamada Nova Jerusalém. A composição máxima dos filhos de Deus. Porque eu não sei se você leu Apocalipse. O texto de Apocalipse diz: eu vi descer do céu a espada do Cordeiro. Porque a cidade de Nova Jerusalém, ela é uma cidade literal, mas é eu e você. A cidade é eu e você, porque o apóstolo Pedro diz assim, olha só, que nós somos pedras vivas. E a cidade é composta do quê? De pedras preciosas. Você está sendo trabalhado por Deus para poder se encaixar na Nova Jerusalém. É forte. É forte, eu estou te falando. E aí a manifestação da graça estava ali. Ele estava ali manifestando a graça de Deus, sentando com uma mulher que era samaritana. Aí diz o texto assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e a quem te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Tem muita gente que não sabe e não conhece o que de fato é viver a vida. Vive, mas não experimenta o dom da vida, porque o dom da vida é um dom gratuito de Deus. Eu vou repetir, o dom da vida é um dom gratuito de Deus. Quando você diz assim, ó, eu vivo bem, isso é fruto da vida de Deus em você. E ele diz assim, ó, se você conhecer o dom de Deus, você pediria, ele te daria de beber. Porque essa mulher era uma mulher cansada. Para se tirar água ao meio-dia, era um horário que ela ia tirar sozinha. Não era esse horário, esse era o horário do sol mais escaldante. Essa mulher era uma mulher solitária, e Jesus oferece para ela o dom gratuito de Deus. Eu te digo que há uma oportunidade de você viver a vida como de fato Deus a projetou. E ela sentada ali, ela disse assim: Senhor, como sendo tu, como Senhor, tu não tens o que tirar água do poço, onde pois tens água viva? Aí ela diz um negócio: és tu maior que Jacó? Aqui começa o problema da nossa vida. Sabe o que nós estamos nos tornando? Pessoas que se relacionam com aquilo que Deus fez, pessoas que se relacionam com aquilo que Deus está fazendo, mas não nos relacionamos com Cristo. Porque ela diz assim, ó: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Irmãos, nós nos envolvemos muito bem com aqueles que nos ensinaram, nós nos envolvemos muito bem com as coisas da fé, nós nos envolvemos muito bem com os lugares, porque ela vai falar mais à frente, aonde que é o lugar de adorar, ela vai valorizar os lugares. Só que o Cristo estava ali na frente dela, o Deus em carne estava ali na frente dela, e ela estava preocupada com Jacó. E é assim que nós estamos vivendo a nossa vida. Na verdade, nós fomos formatados como pessoas que estão vivendo além de um relacionamento vivo com a pessoa do Senhor Jesus. Nós ofertamos, mas nós não entendemos para quê. Nós levantamos a nossa mão no momento de adoração, mas não sabemos para quem. Aí você fala: lógico que eu sei. E os frutos? Diz o texto que ela foi e falou de Jacó. Irmãos, sabe quem que estava ali, naquele momento ali? Ela estava preocupada com Jacó. Ali estava aquele que lutou por Jacó.
e resolveu a carne de Jacó. Aplauda o Senhor. Porque se você ler Gênesis, e não está escrito que foi um anjo que lutou com Jacó. Não está assim não. Abre lá, vai. Vamos lá. Gênesis. Você pode dar glória a Deus, irmão? Quem ajuda o pregador a lembrar o edital do capítulo. Oh, glória. Nessa noite você vai receber algo poderoso de Deus. Você vai entender no que você está se tornando. Aleluia. 32. Oh, glória. Diz assim, versículo 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele. O quê? Quem que lutou com Jacó? Toda a manifestação de Deus no Antigo Testamento que é homem, é a pessoa do Cristo, é o Senhor Jesus. Toda vez que você vê no Antigo Testamento manifestação de Deus e sendo homem, é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Filho do Deus vivo resolveu a causa de Jacó. Porque qual que era a causa de Jacó? Eu estou rico, eu tenho posse, mas não sou abençoado. Eu sou rico, tenho posse, mas não sou abençoado. Eu estou rico, tenho posse e não sou abençoado. Aí ele vira para o homem e diz: não te deixarei serem abençoados. O homem vira para ele e fala assim, ó: mas qual que é o teu nome? Qual é o teu nome? Eu imagino que Jacó ficou alguns minutos em silêncio. Sabe por quê? Porque no dia que ele saiu da casa do seu pai, no dia que ele saiu da casa do seu pai, o seu pai fez a mesma pergunta. Isaac falou: quem que está aí? E ele disse: Esaú. Esaú. E ele ficou 22 anos vivendo nessa identidade de Esaú. Aí o homem estava querendo dizer para ele o seguinte: sabe por que eu não te abençoo? Sabe por que você tem posse, você tem dinheiro, você é rico, mas ainda tem um vazio? Porque você ainda não se tornou aquilo que eu te disse que você é. Deus não pode te abençoar na identidade do mundo. Deus não pode te abençoar na identidade do mundo. Sabe quem Deus abençoa? Quando ele olha o livro que foi escrito da sua vida, e ele olha para a sua conduta, ele olha para o livro que está escrito da sua vida, e olha para a sua conduta, ele fala: não está batendo? Ele está querendo ser outro, ela está querendo ser outra, porque no dia que você descobrir quem você é, você não vai querer ser mais ninguém além de você mesmo. Além de você mesmo. Ah, meu Deus. E aí, ele teve que falar: qual é o teu nome? Jacó. Aí ele falou: por isso agora, eu mudo o seu nome. Tu não chamarás mais Jacó, chamarás de Israel, porque lutaste com teu Deus e venceste. E ela estava preocupada com Jacó. Porque estamos preocupados com a religião, estamos preocupados com aquilo que os outros são. E diz o texto seguinte, no versículo de número 11, diz assim, do capítulo 4 de João, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar do fundo do poço, onde pois tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dando ele próprio, dele, seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Quando nós fazemos as coisas sem Deus, nós tornamos a ter sede, parece que as coisas são incompletas. Eu vou repetir: quando fazemos as coisas sem Deus, o maior termômetro parece que as coisas não se alinharam.
Parece que as coisas não se completaram. E é isso que é beber e tornar a ter sede. Jesus não está procurando uma empregada, Ele está procurando uma esposa. Quando ele sentou no poço de Jacó, ele estava procurando uma esposa. E eu não estou falando de uma esposa no sentido literal. Não foi para isso que ele veio. Ele estava procurando uma esposa. Ele estava querendo te comunicar e me comunicar. Ele estava dizendo assim para mim e para você: eu estou sentando num poço, falando com uma mulher, porque eu estou procurando uma esposa. O pai está procurando uma esposa para o filho. O Espírito Santo uma casa para morar. E o pai uma cidade para colocar todo mundo. Deus está trabalhando a sua vida. Deus está remexendo toda a sua vida, para que você se torne esposa, para que você se torne habitação do Espírito Santo de Deus. Porque olha só, no início, em 6 dias, ou na minha concepção, em 6.000 anos, porque diz Pedro que um dia é como 1.000 anos para o Senhor. Talvez a criação durou 6.000 anos, não 6 dias. Pensa nisso. Nesses 6 dias, o Senhor Ele criou todos os materiais que eram necessários para se desenvolver o seu propósito. A partir do 7º dia, Ele começou a edificar. Por isso que Jesus fala assim, ó: eu e meu pai trabalhamos até agora. E por que Ele está trabalhando? Ele está trabalhando para fazer de você não somente a imagem e semelhança, porque você já é. Quando ele te fez a imagem e semelhança. No outro momento a gente fala o que significa isso. A imagem e semelhança. Ele te fez a imagem e semelhança. Isso nos indicava que nós tínhamos e nós temos a essência de Deus. Por isso que você se interessa pelas coisas da eternidade, porque Deus plantou dentro do seu coração a eternidade, diz Eclesiastes. Está dentro de você o desejo pela eternidade, o desejo de conhecer as coisas espirituais. Está dentro de você. Só que muitos seres humanos partem para o outro lado, né? Encontram com outras coisas. Então Deus Ele plantou a essência. Agora, a partir do 7º dia, Deus falou: pronto. Está pronto, eles são a minha imagem e semelhança. Agora eu vou começar a dispensar. Porque olha só, irmãos, eu não sei se você já pensou nisso. Para Deus não foi acidente o problema com Eva e Adão. Não foi. Vocês concordam comigo? Amém. Não foi acidente. A mente de Deus continuou funcionando da mesma maneira. É verdade. A mente de Deus continuou funcionando da mesma maneira. Ele contou os dias e falou: o propósito está rolando. A salvação, o sangue de Jesus, só foi um alinhamento, te colocar de novo no trilho. Não foi o grande propósito de Deus, como muitos pensamos. Nós pensamos que a salvação foi o grande propósito de Deus. Na verdade, o grande propósito de Deus é entrar dentro de você. Eu vou repetir: o grande propósito de Deus é entrar dentro de você. Somos a sua morada. Meu Deus, Ele nos criou a imagem e semelhança. Aí Ele falou: agora eu vou começar a trabalhar para que eu possa entrar dentro dele. Por isso que na eternidade nós não vamos saber onde Deus está. Vocês não... Vou falar igual o pastor Eduardo, né? Vocês não entendendo nada. Na eternidade não vamos saber onde Deus está. Por quê? Porque Ele vai ter entrado tão por completo de você, dentro de você, que eu vou olhar para você, você vai olhar para mim, nós vamos ver a imagem de Deus exata em nós. E é esse o trabalho. Jesus está até hoje trabalhando, para que Ele possa ter uma coisa de mim, de você, para que eu possa entrar dentro dele. O propósito de Deus, irmão, nunca foi que você fosse só a imagem e semelhança dele. Isso é muito pequeno para uma mente de um Deus
que é apaixonado pela sua criação. Ele quer entrar dentro de você, a ponto de que ele olhe para você e ele veja ele. Essa é a ideia de Deus, esse é o pensamento de Deus, e em Cristo, ele teve esse prazer. Por isso que ele disse, no dia que ele foi batizado, ele disse: este é meu filho amado, e em quem me comprazo, porque eu olho para ele, eu me vejo, eu olho para ele e me vejo. Aí Jesus depois ele vai e fala isso, ele fala: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Esse é forte, meu Deus. Aí o que acontece? Nós não estamos deixando ser trabalhados. E Deus está trabalhando, Ele está correndo, Ele tem uma agenda para cumprir, diz Atos, que Ele escreveu na sua agenda, o dia que Ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele escreveu na sua agenda, e escreveu na sua agenda o dia que Ele vai transformar seu corpo. Então Ele está trabalhando para que Ele possa se dispensar para dentro de você. E aí quando Ele dispensar para dentro de você, nós vamos ser tudo em Deus e Deus tudo em nós. Nós vamos ser tudo em Deus e Deus tudo em nós. E é isso que Cristo faz. Alguém sabe me dizer o que diz João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o quê? Amou o quê? Não amou pessoas. Olha só, Deus amou o quê? Aquela palavra mundo ali, porque existe 3 significados da palavra mundo na Bíblia: mundo pessoas, mundo cosmo e mundo no sentido sistema. 3 significados da palavra mundo na Bíblia, mas ali a palavra no original não é mundo pessoas, é a palavra cosmo. Cosmo é tudo que o universo é. Então quando diz o texto que Deus amou o mundo, Ele não amou pessoas. Porque se Deus, olha só, irmão, porque se Deus amasse pessoas somente, o ser humano somente, vocês concordam que o amor de Deus seria limitado? Concordam comigo? Mas João diz que Jesus disse que Deus amou o cosmo, e que esse amor dele pelo cosmo é tão grande, que o apóstolo Paulo vai explicar lá em Efésios: em Cristo, Deus faz tornar a congregar as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. E o que significa congregar? É isso que eu falei, o céu está descendo, o céu e a terra vão se fundir e tornar um só. Porque Deus amou tudo, e tudo que Ele amou tem que se fundir naquilo que Ele determinou. Está entendendo? Porque Deus, o Senhor é igual eu e você. Quando se ama, se ajuda. Como Jesus diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas? O que Deus vai fazer? Vai juntar o céu com a terra e fundir, vai juntar debaixo das suas asas e tornar uma coisa só. E aí nós vamos voltar para dentro dele. E aí Deus vai estar em tudo e em todos. E esse é o grande projeto. É o que nós estamos nos tornando. A gente está se tornando pessoas que se relacionam com o poço, que se relacionam com Jacó, que se relaciona com coisas, que se relaciona com promessas. Tem gente se relacionando com promessas, tem gente amando mais a promessa do que o Cristo. Ou vocês acham que não foi um dos motivos pelo qual Deus pediu Isaac de Abraão? Amor à promessa, minha querida promessa. Estamos apaixonados por aquilo que Deus fez, mas não por aquilo que Ele é. Estamos fascinados por aquilo que Deus está fazendo, mas não por aquilo que Ele é. E Ele é muito mais daquilo que Ele fez.
E aí ele chega para ela, porque o evangelho é coisa de gente resolvido. Amém? Tem gente resolvida aqui? Amém? O evangelho é coisa de gente resolvida. Jesus chega para a mulher samaritana, a pastora Sônia, diz assim: vai chamar seu marido. Porque quando a gente se depara com Jesus, sabe por que acontece mais problemas quando você começa a buscar a Deus? Alguém já percebeu isso? Quando nos seus primeiros passos de fé, ou quando você se entrega mais para Deus, parece que mais problema vem. Porque o evangelho é coisa de gente resolvida. A hora que você se depara com Jesus, Ele começa já a mexer na sua vida para resolver todas as coisas. É por isso que acontecem as coisas que você chama de problema. Jesus chama: vai tomar teu marido. Tem algumas pendências na sua vida. E aí Ele fala: vai chamar seu marido. Aí, o que a mulher fala? Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Deixa eu te mostrar quem são os 5 maridos da mulher samaritana. Abra lá comigo em 2 Reis 17, 24. Segunda Reis 17, 24. Meu Deus. Diz assim o texto. 2 Reis 17, 24 diz: e o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de quê? Diz o texto: Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Olha só o que aconteceu. Deixa esse texto aberto, vamos voltar aqui. Samaria foi considerada uma região e um povo impuro para os judeus, porque entrou 5 povos na região deles e contaminaram eles. Só que esses 5 povos vieram carregando consigo 6 deuses. Olha o versículo 30, diz assim: e os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os Sefarvaim queimaram seus filhos no fogo, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Olha o versículo 32, também temiam ao Senhor. Eu vou contar. Sucote-Benote, Nergal, aliás, na verdade são as províncias, Babilônia, Cuta, Amate, Ava, Sefarvaim. 5, Babilônia, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim. 6 com o Senhor. Esses povos, cada um trouxe um Deus, e cada um trouxe um Deus relacionado a uma coisa. Sucote era relacionado à sexualidade, Nergal era relacionado à murmuração, Azima era um Deus relacionado ao ocultismo, Nibás e Tartaque era relacionado a incredulidade e humanismo. E o último aqui, Adrameleque e Anameleque, ela é relacionado ao dinheiro. Então percebe que Samaria adorava esses 5 deuses e ainda dizia que temia o Senhor. Por isso que Jesus, quando encontra com a mulher samaritana, ele diz assim: ó, você tem 5 maridos, e o que está contigo não é teu marido. Você tem 5 deuses que você adora, 5 deuses que você adora, e o que você diz que é teu marido, que é o Senhor, ele não é teu marido. Pode aplaudir, irmãos. Jesus não estava tratando de uma coisa natural somente. Ele estava tratando de todo um sistema que operava na Samaria. Porque ele estava ali como um noivo, procurando uma noiva. Só que a noiva tinha 5 maridos. Tinha 5 maridos. Ela adorava diversos deuses. Para a gente ganhar tempo, eu não vou ficar nos deuses, porque isso a gente tem muita riqueza para poder falar disso. Mas a gente só vou deixar isso para você, que você possa entender. Muitos de nós estamos nos relacionando com esses deuses.
Estamos tão envolvidos com dinheiro, estamos tão envolvidos com sexualidade, estamos tão envolvidos com o humanismo, com a incredulidade. Olha só como o humanismo é tão sério. O humanismo é a filosofia grega. A filosofia grega está entrando no nosso meio. E a gente está, o que a gente está fazendo? A gente está querendo filosofar as coisas de Deus. A gente está querendo pensar as coisas de Deus. As coisas de Deus não se pensam, as coisas de Deus se entra dentro. Eu vou repetir, as coisas de Deus não se sente, as coisas de Deus não se pensa, as coisas de Deus se entra dentro. Por isso que quando você foi chamado a aceitar Jesus, a primeira coisa que foi te dito é: para que você possa participar do reino de Deus, você precisa batizar. E o que significa o batismo? Entrar dentro de Deus. Você me entendeu? Amém? E desde o começo já te foi avisado. Você não sente e nem pensa, você tem que entrar. Por isso que quando você calcula, será que Deus quer isso de mim? Já não é. Vocês estão me entendendo? Já não é para você. Talvez até possa ser, mas no momento não é, porque você está grego. O evangelho não é para grego. O evangelho não é para os gregos, a ponto de que Jesus, nos últimos dias dos seus passos na terra, os discípulos chegaram nele e falaram assim: ó, Senhor, tem uns gregos querendo te conhecer. Nos últimos dias da igreja, os gregos vão começar a querer entrar no nosso meio. Por quê? Porque eles querem, o espírito grego quer fazer você pensar nas coisas de Deus, tentar entender as coisas de Deus pela mente. E quando acontece isso com você, você não se relaciona com Deus, se relaciona com qualquer um desses deuses aqui. Vocês estão me entendendo, irmão? Está muito sólido, está dando para entender. Amém? Então, aí quando Jesus falaram isso para Jesus, Jesus fala assim, Jesus não responde. Ele pega e fala: é chegada a minha hora. Sabe o que ele faz? Diz o texto que ele some. Ele não quer conversa com os gregos, nos ensinando que nós não podemos ter conversa com os gregos. E aí por isso que você não entende que ele não está procurando uma empregada, porque estava ele um dia na casa de Lázaro, a quem ele ressuscitou, e estava Marta e Maria. Você já conhece a história. O que estava acontecendo? Marta estava ocupada, é Marta, né, que estava ocupada com muitas coisas. Ela estava ocupada com as coisas que estavam acontecendo na casa, como é típico de qualquer mulher de casa quando se tem visita. E aí Maria, onde que ela estava? Ela estava aos pés do Senhor. Ela estava aos pés do Senhor. E aí Marta vira para Jesus e fala: Jesus, manda que ela me ajude. E ele vira para ela e diz: ela escolheu a melhor parte. Porque Maria havia entendido que Jesus não estava procurando uma empregada. Uma empregada. O que estamos nos tornando? Não é aquilo que estamos falando ou aquilo que estamos fazendo. É aquilo que você está se tornando. Não aquilo que estamos fazendo ou aquilo que estamos falando, mas aquilo que você está se tornando. Isso que importa. E a gente está tão preocupado naquilo que a gente está fazendo. Eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para Deus. E o que você está se tornando naquilo que você está fazendo? Eu estou falando que Deus pediu. Estou falando que Deus pediu. Você está falando que Deus pediu? O que você está falando? O que você está se tornando com aquilo que você está falando? Aí a gente está com o espírito grego achando que Jesus quer uma empregada. Ele não quer uma empregada, ele quer uma esposa. Por quê? É nos pés dele que eu descubro o que ele quer. É sentado nos pés dele que eu descubro o que ele quer. Porque olha só, Marta começa a fazer muitas coisas achando que ele está querendo que faz, mas aí nos pés dele ele está ensinando. Aí eu ouço ele falar assim: pega um copo de água para mim. Aí eu vou e faço. Quantos aqui estão entendendo? Aí eu volto e trago. Aí eu volto aos pés. Aí ele diz: faz um café para mim. Eu vou lá e faço. Não sei se vocês estão me entendendo. É uma esposa que ele está procurando.
não é uma pegada. Deus não está querendo que você faça muitas coisas, e a gente está querendo, achando que Deus quer que a gente faça muitas coisas. Aí Ele quer que eu pregue, Ele quer que eu evangelize, Ele quer que eu faça muitas coisas, Ele quer que eu fale tudo aquilo que Ele está escrito, Ele quer que eu fale. Ele quer que você fique aos pés dEle. Ele quer que você se relacione com Ele, porque é no relacionamento que eu adoro. É no relacionamento que eu adoro. E porque a adoração é o meio pelo qual eu me aproprio de Deus. Eu vou repetir, Salmo 115. Adoração, você pode repetir comigo? Adoração é o meio pelo qual eu me aproprio de Deus. Porque olha só como o Salmo 115 diz: que a quem você adora, você se torna semelhante a Ele. Aqueles que adoram a imagem de escultura, Kleber, se tornam semelhantes a Ele. Tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiram. Se tornam semelhantes a Ele, aqueles que adoram. Agora, quando eu me aproprio do Cristo, quando eu me aproprio de Deus, quando eu adoro, eu tenho como fala aquilo que Ele quer. Eu tenho olho e vejo aquilo que Ele quer. Eu tenho ouvido e ouço aquilo que Ele quer. Passou de andalás. Meu Deus, você pode glorificar com essa noite, dizer: Senhor, eu quero me tornar naquilo que o Senhor projetou para mim. Nós precisamos tirar da nossa cabeça que Deus está fazendo muitas coisas. Deus não está fazendo muitas coisas. Deus está fazendo uma coisa. Uma coisa só é a obra de Deus. Uma coisa só. Jesus falou assim, ó: Deus tem uma obra só. Que creiam que eu sou o Cristo enviado. Essa é a obra de Deus. E agora, como que o mundo crê que eu sou o Cristo enviado? Que Ele é o Cristo. Nós somos seu corpo na terra. Quando você o adora, se apropria dele, todo mundo que olha para você já crê. Você exala o Cristo. Você exala o Cristo. Aí as pessoas veem que você testifica que Ele é o Filho de Deus. Isso é santidade. Santidade não é fugir do pecado. Santidade é se apropriar dele pela adoração. Quando eu me aproprio dele, que é santo, eu me torno santo. Nós fazemos o caminho inverso, porque o diabo sempre vai te ensinar a ser de Deus. Eu vou repetir: o diabo sempre vai te ensinar a ser de Deus pelo caminho inverso. O diabo não está interessado em fazer você não ser de Deus. Começou isso lá em Gênesis, começou isso lá no jardim. Olha só como ele diz para a mulher: se você comer da árvore que está no meio do jardim, não sereis como Deus? Quem quer ser como Deus? Quem quer ser como Deus? Foi essa a proposta da serpente. Você quer ser como Deus? É lógico que eu quero. Ele é maravilhoso. Quando ele chega na viração do dia, o ambiente muda. Quando eu ouço a sua voz, o meu coração bate mais forte. Ele nem fala, eu já sinto o seu amor me envolver. Eu quero ser igual a Ele. E ela é tomada de uma pureza para ser igual a Deus. Quantos estão me entendendo? O diabo não vai fazer você não ser de Deus. Ele quer te fazer você ser de Deus pelo caminho errado. E é isso que acontece na santidade. Ficamos assim: pecado, saia pecado de perto de mim, saia pecado de perto de mim. Não vou pecar, não vou mentir, não vou roubar, não vou mexer no que é meu. Não, dessa vez não posso. E ficamos nessa luta. Essa luta é o verso.
Porque o caminho de Deus quando eu me aproprio dele pela adoração, eu me torno santo. Se eu sou santo, eu tenho um antídoto para que o pecado nem me faça passar a vontade dele. Vocês estão me entendendo? Olha as coisas simples da nossa fé. Então o diabo está interessado em fazer isso em nós, em bagunçar aquilo do qual Deus ele já projetou para nós viver em liberdade. Aí eu já vou partir para o final. O Cristo toca exatamente na ferida dela, como Jacó naquele dia, ele tocou na ferida de Jacó. Ele fala: qual que é o teu marido? Aí ele toca na ferida dela. E ela tenta ainda argumentar com ele, falar assim: tá bom, mas aonde que é o lugar de adoração? É em Jerusalém? É aqui? Onde que é? Aí ele fala: não, vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Ele vai e diz para ela que na verdade não existe lugar, que na verdade não existe regras, que na verdade não existe uma trilha. Na verdade só existe uma coisa: você é o lugar. Você é o lugar. Você é as tábuas aonde ele escreve. Paulo diz assim, ó, que ele pegou o nosso coração e começou a escrever tudo aquilo que ele quer para mim e para você nas tábuas do nosso coração. Não existe uma tábua lá dentro do santo do santo mais. Aí, o primeiro encontro dela, ela viu um homem sedento, um homem sentado com sede. Aí ela se aproximou, ela viu que ele era judeu. Depois que ela se aproximou e viu que ele era judeu, ela viu que ele também era um rabino. Quando ela se aproximou um pouco mais, ela viu que ele era um profeta. Que ele virou para ela e disse: você tem 5 maridos, e o que você está agora também não é teu. Ela falou: vejo que és profeta. O que eu estou querendo dizer? O seu primeiro encontro com Cristo, você vai achar que ele é um homem. O seu sentimento de relação com ele, tem muita gente no nosso meio que está relacionando com Cristo como um homem sedento. Ou seja, você está fazendo coisas para Deus, achando que Deus está com sede das coisas que você tem para dar para Ele. Aí você acha que Deus está... Deus quer isso de mim, Deus quer aquilo de mim, Deus quer não sei aquilo. Um dia eu comecei a orar, irmãos, e comecei a pensar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu saia do trabalho? O Senhor quer que eu pregue? O Senhor quer que eu... Aí eu descobri que eu estava relacionando com Cristo, achando que ele é um homem sedento, que ele está querendo coisa de mim, ele está querendo um monte de coisa de mim. Aí eu descobri que não é isso, que se eu continuar assim, eu não vou avançar. Aí se eu aproximar um pouco mais, eu vou ver que ele é judeu. A hora que eu vejo que ele é judeu, eu vou achar que ele quer que eu seja religioso, que ele quer que eu esteja em todos os cultos, ainda que seja de Deus isso. Mas quando eu envolvo e entendo que Deus só quer que eu esteja nos cultos, aí eu sou judeu, aí eu acho que ele é judeu. Aí eu amadureço nisso e começo a avançar um pouco mais, eu descubro que ele é rabino. Eu descubro os ensinos de Deus e falo assim: Deus quer que Ele só quer que eu viva aquilo que Ele ensinou. E olha só como ele chegou para o jovem rico. O jovem rico estava se relacionando só com os mandamentos. Ele chega assim: Senhor, que faz para dar a vida eterna? Ele falou assim: eu honro meu pai e minha mãe, eu não furto, eu não roubo, eu não dou falso testemunho. Ou seja, quer dizer, eu estou me relacionando com todos esses mandamentos aqui, estou fazendo certinho. Rabino. Estão me entendendo, irmãos, o que eu estou falando?
E aí eles se relacionamos com os mandamentos e ficamos procurando o que é para, qual é o caminho para obedecer a Deus? Ah, Deus não quer que eu pise aqui. Opa, então eu não vou pisar. Ah, Deus não quer que eu fale isso. Ixi, então eu vou fechar minha boca. E aí relacionamos com o rabino. Aí ele é o rabino, faz tudo que é lei. Aí eu me torno legalista e não conheço o seu coração. Aí ela se aproxima um pouco mais. Aí quando a gente se aproxima um pouco mais dele, a gente descobre que ele sabe tudo da nossa vida. Que ele sabe tudo. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta, quem você ama, quem você odeia, o que você esconde, o que você mostra. Aí você descobre que ele é o profeta. Aí você já faz aquelas orações entregues. Oh Deus, não posso esconder nada de ti. Não posso esconder nada de Deus, porque ele sabe de tudo, ele é o profeta. Aí a gente vive caminhando com Deus como se oportunidade de mexer em alguma coisa que não é de Deus. Opa, ele está olhando para todo lado, ele é o profeta. Deixe-me sair daqui. Quantos estão entendendo? Amém? Vocês estão olhando com uma cara? Não sei se é a verdade que está fazendo isso, ou vocês não estão entendendo nada. Estão entendendo? Amém? E aí relacionamos com o profeta. Agora fala a verdade, quantos de nós já caminhamos dessa maneira? Não vou fazer porque Deus está vendo. Não falamos isso para as crianças? E sabe o que a gente faz? A gente ensina para as crianças que Deus é simplesmente um profeta, que Jesus é simplesmente um profeta. Que tipo de ensino sem vergonha? Deus está vendo, ao invés de dizermos, Ele está dentro de você. Se Ele está dentro de você, você não pode fazer isso. Ele está dentro de você. Você não consegue fazer isso porque Ele está dentro de você. Mas apresentamos o profeta. Ah, Ele está vendo. E aí você diz para você mesmo, Ele está vendo. Mas o que acontece? Ela não desiste do relacionamento. Porque se você para por aí, o relacionamento para. Aí você fica nesse mundo de que Deus é o profeta. E você se relaciona com isso pro resto da vida. Vou separar o meu dízimo, porque eu posso até esconder o pastor, mas Deus sabe que a 10ª parte é exatamente isso, então eu vou levar. Porque Ele é o profeta, Ele vê tudo. Quando você faz isso, você acabou de se relacionar com o profeta. Mas quando você recebe o seu ganho e separa exatamente a 10ª parte, você diz: eu entendi que pertence a Ele. Eu só vou fazer o trabalho de entregar. Aí sabe o que acontece? Você se aproxima um pouco mais, e aí você descobre que Ele é o Cristo. Porque diz o texto que ela fala assim para ele no capítulo 25. Ela diz assim, o versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus disse-lhe: eu sou. 2 vezes Jesus disse: eu sou, que é o que é a mesma coisa que Ele disse para Moisés lá no encontro. 2 vezes Jesus disse: eu sou, quando vieram prendê-lo. E aí chegaram e perguntaram: quem que é Jesus? Os discípulos tentando esconder, Ele sai do meio e fala: eu sou. Quando Ele fala eu sou, é só você ler lá em João, todo mundo cai. Quando Ele sai para o meio e fala eu sou, todo mundo cai no chão. Porque naquele momento há uma manifestação de quem Deus é.
E os guardas, literalmente, o texto está dizendo, todos caíram por terra. Aí você imagina, todos caíram por terra, Jesus só esperando eles levantar. Eu não posso me revelar, vocês não aguentam. Aí foi esse um dos momentos, e esse é o segundo momento. Por que ele disse para a mulher samaritana que ele é? Quem ele é? Nem para Herodes, nem para o sacerdote, nem para Pedro, nem para os discípulos. Os discípulos perguntaram assim, ele perguntou, dizem quem eu sou? Um diz que você é o profeta, outros dizem que você é Elias. Aí ele fala, mas vocês? Mas ele não respondeu. Nem para os discípulos ele disse quem ele era. Mas para a mulher samaritana, que é o símbolo da igreja, ele disse, eu sou aquele que Moisés falou, eu sou. Você é forte. E disse, eu sou o que falo contigo. Naquele momento ele revelou para a mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? É a composição de judeus com gentios. É a igreja. É você que o Cristo decidiu se revelar. Ele não vai falar para o mundo quem ele é. Para o mundo, ele é um judeu. Para o mundo, ele é um homem. Para o mundo, ele é até o grande psicanalista. Para o mundo, ele é um grande psicólogo. Para o mundo, ele é um grande político, articulador. Mas para mim e para você, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus em carne manifestado, visto no mundo, crido agora, recebido pelos céus do céu, manifestado para mim e para você. Estava escondido antes da fundação do mundo, mas ele falou, eu vou me manifestar num corpo de carne. Por quê? Porque eu quero ser homem. Deus disse para ele mesmo, eu quero ser homem. Eu não sei se você entendeu. É exatamente isso que Deus disse em Cristo, eu quero ser homem. Olha só como em Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz, 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem quando ele nasceu de Maria, hoje e será eternamente. O que isso quer dizer? Que se Jesus, ele se fez carne, ele foi transformado, seu corpo como o meu e o seu será, e ele se tornou esse homem de carne com corpo incorruptível, e ele vai ser eternamente. O que significa? Se eu e você chegarmos agora no céu, aonde está o trono de Deus, no terceiro céu, sabe quem que nós vamos ver lá? Nós não vamos ver como antes a cruz era um espírito onde não se dava para ver a forma, uma nuvem onde não se dava para ver a forma, mas nós vamos olhar e vamos ver um homem sentado nele, e nós vamos olhar fixamente e vamos ver um homem com os olhos com chamas de fogo sentado nele, e nós vamos olhar ao lado e vamos ver um trono separado, e esse trono separado é para nós. Deus decidiu ser homem por toda a eternidade. E aí João explica e fala assim, nós vamos ser igual a Ele. Ainda não sabemos como havemos de ser, mas vamos ser igual a Ele. E aí quando você descobre que Ele não é o profeta, você descobre que Ele é o Cristo, porque quando você se relaciona, Ele te diz, muitos de nós estamos nos tornando a mulher samaritana antes do encontro, e somos essa pessoa, somos esse tipo de igreja que não sabe nem quem é Jesus, não tem um encontro com Jesus. Já vou terminar. Aí diz no texto o seguinte, entrou uma mulher problemática, saiu uma missionária. Entrou uma mulher querendo água,
Mas diz o versículo 28, deixou a mulher o seu cântaro e foi para a cidade e disse aos pais, vinde e vede um homem que me disse, tudo o que tenho feito, este é o Cristo. Porque se eu tenho a fonte de água viva, eu não preciso mais de água, eu deixo o meu muro de lado, eu deixo tudo que a religião pode me oferecer, porque eu tenho Cristo. Aí ela viu que ela tentou levar vantagem sobre o sedento, porque quando ela disse assim, olha só o que ela disse, mas como que você pode tirar água do poço? Você não tem como tirar? Tentou levar vantagem sobre o sedento. E quando a gente se relaciona com Cristo como sedento, a gente tenta levar vantagem, a gente começa a querer levar vantagem com Deus. E aí, quando você se relaciona com o judeu, você demonstra que você não gosta do judeu, porque é ruim ter que ficar servindo a Deus com um monte de mandamento. Ela não gostava do judeu. Estão me entendendo? É ruim servir a Deus, tudo não. Eu não gosto desse judeu. Eu não gosto de me relacionar com esse Cristo sendo judeu. Ela interpelou o rabino, mas quando ela se encontrou com o profeta, ela teve o chão tirado dos seus pés, porque ela viu, ele sabe de tudo. O chão dela sumiu, ele sabe de tudo. Mas esse não é o caminho. Mas aí quando ela descobriu que ele é o Cristo, aí ela adorou. Aí ela se entregou. Porque a gente só entrega para Deus quando a gente descobre quem é Jesus. Enquanto você não descobrir quem é Jesus, você ainda vai lutar com você mesmo. Você pode ficar de pé para a gente terminar? O que você está se tornando? Eu te pergunto nessa noite, o que você está se tornando? Nessa noite o Espírito de Deus está te chamando a quebrar todas as alianças, todos os pactos com os maridos, e você começar a se relacionar com o Cristo verdadeiro, porque é esse Cristo que quer entrar dentro de você, é esse Cristo que quer te transformar. E eu quero terminar com uma oração muito simples, dizendo simplesmente, Senhor, quero ser como Tu. Esqueça do que você está falando, esqueça tudo que você está fazendo, se concentre naquilo que você está se tornando, porque quando você se concentra naquilo que você está se tornando, você se torna um pequeno Cristo. Isso que é cristão, é um pequeno Cristo, porque Ele começa a se envolver dentro de você. Aí você já não sabe que hora que é você, que hora que é Ele, que hora que é você, que hora que é Ele, que hora que é Ele que falou, que hora que é você que falou, que hora que é você que viu, ou Ele que viu através de você. Você já não sabe. Isso é se envolver com o Cristo. Senhor, o que pedimos nessa noite? Faça de nós tua igreja de fato. Faça de nós o povo escolhido onde o Senhor habita, com toda a plenitude. Não nos permita ter outros maridos. Nós quebramos nessa noite todos os vínculos com os maridos, e nós aceitamos a nos casar, nos noivar e nos casar com um sétimo marido. Despejamos todos esses maridos da nossa vida e nos envolvemos com o que de fato é o Cristo. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Você pode aplaudir Jesus?